Olá, pessoal! Vamos começar mais um episódio do Petcast. Eu estou aqui com a Natália, a host do Petcast. Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos! E qual é o tema de hoje, Nath? Hoje o tema é um tema muito legal sobre psicologia humana e os pets. Maravilha! E para falar desse tema, estamos aqui com a super Juliana Arabage. Ela é psicoterapeuta, tem um canal super bombástico no TikTok com muitos seguidores. Fala ali num time mais sincerona, com muito conteúdo bacana, muito legal. Quem tiver interesse nesses temas, acompanhem ela lá no TikTok. E ela vai estar aqui para dizer pra gente por que a gente reage como a gente reage diante dos pets. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. A psicologia tem tudo a ver com um monte de questão da nossa vida particular, né? E a interação com os pets não poderia ficar fora disso. É uma relação muito diferente da relação que a gente tem com os seres humanos. Sim. A gente, com os seres humanos, precisa se segurar um pouquinho mais e com os pets a gente acaba se soltando um pouco mais. Mas aí eu entro mais a fundo conforme o nosso papo for andando. Isso aí. Bom, Ju, o prazer é todo nosso de te ter aqui. E aí eu gostaria de saber um pouquinho mais de você. Conta pra gente por que você escolheu atuar com esse tema da psicologia humana e o que te encantou e encanta nesse mundo. Bem, eu gosto muito de pessoas. Então, já no colégio, assim, eu ia bem em matemática, gostava de várias matérias, mas assim, o que eu mais gostava era de bater papo e de escutar as minhas amigas. Eu era confidente das amigas, todas as amigas sempre contavam tudo pra mim. Eu sou boa de guardar segredo. Ótimo. E isso pra profissão é importante, né? Pacientes, fiquem tranquilos. Então eu gosto muito de pessoas, eu gosto de escutar as histórias das pessoas. E conforme a vida foi avançando, eu fui me interessando muito por Freud. Eu sou psicanalista e aquilo fez todo sentido para mim. Então, a psicanálise, muito mais do que uma forma de atuar em psicologia, é a forma como eu enxergo o mundo. Então, tem situações cotidianas que eu olho e já falo, complexo de Édipo ali, olha, ó. Aqui é o erro. Ali, complexo de Édipo. Não, é muito complexo. A gente vai ter que gravar um outro petcast. Não, assim, simplificado, só para o pessoal que está nos ouvindo ter uma ideia do que seria. O complexo de Édipo é um triângulo amoroso. É polêmico esse tema, hein, gente? Polêmico. É um triângulo amoroso entre a criança e as figuras parentais, que são pai e mãe na época do Freud, que era a família, né, doriana, mas na atualidade são as figuras parentais, que podem ser dois pais, duas mães, ou nem um pai nem uma mãe, enfim. Então, é um triângulo amoroso que se estabelece com uma certa rivalidade. Então, a criança deseja o amor e a atenção de um e acaba tendo o outro como rival. E a partir disso se desdobram várias consequências psicológicas que nos seguem a vida inteira. Né? Então, a gente funciona a partir disso. E, Ju, conta pra gente. A gente vem vindo aí de 2 anos muito duros, né? Com tudo que aconteceu no cenário mundial, pandemia e tudo mais. E a gente tem acompanhado, né, pelas notícias, que o número de pets tem crescido muito e muitas pessoas buscaram isso como forma de não se deprimir. E a gente até vê alguns profissionais da sua área recomendando também. Você poderia trazer um pouco disso pra gente, por favor? Sim. A pandemia trouxe uma realidade muito desafiadora, que foi cada um conviver consigo mesmo. Então, a gente vive num mundo muito veloz, está todo mundo sempre muito ocupado, várias exigências do meio, e a gente pouco para prestar atenção na gente, para se escutar. De repente, a gente sabe que a gente está estressado. Aí você até fala pro outro, não tô boa hoje, hein, tal, mas assim, é difícil tomar um tempo para pensar, porra, mas por que eu tô estressado? O que será que está me beliscando nesse assunto? Por que eu tô assim? A gente não tinha esse hábito de ficar com a gente. A pandemia nos forçou a isso, porque ela deixou as pessoas mais em casa. Quem morava sozinho tinha ali a vida social e saía, ia pro bar, ia para um show, ia pra faculdade, pro trabalho. Ficava em casa. Interagia com as pessoas. Pois é. Dormir. Exato. E aí as pessoas tiveram que ficar em casa, muitas tiveram que ficar consigo mesmas, muitas tiveram que ficar com um parceiro ou uma parceira. Nossa, e foram descobrindo que, né,
não é tão legal. Naquela correria do dia a dia, você acaba não tendo aquele contato de viver 24 horas com a pessoa, né? Então, Tipo, uma só no coisa final de é você semana. chegar no fim do dia, cansada, ver lá, né, a pessoa que você ama e falar, ai, que saudade. Outra coisa é, porra, de novo você aqui, meu Deus. Então, as pessoas confinadas tiveram um contato com elas mesmas e com pessoas que elas achavam que conheciam, mas não conheciam. Filhos, cônjuges, agregados familiares, que teve muito isso também, pessoas da família que foram quarentenar juntas. Então, as pessoas começaram a ficar muito ansiosas, porque, pensa, é muito difícil você conviver com uma pessoa que você não conhece. Às vezes é você mesmo. Você está convivendo contigo e fala, nossa, gente, quem é essa pessoa? Então, esse processo de ansiedade, ele é muito amenizado com a convivência com o pet. Além do cuidado com o outro, exercer o cuidado com o outro, ter um pet propicia um momento de afeto, um momento de não sentir-se sozinho, abandonado, porque tem um pet ali do lado, que faz uma festinha se é um cachorro, o gato que é mais, né, individualista, é mais contemplativo, mas traz vida para casa, o pet traz vida para casa. Crianças também se beneficiam muito, porque pensa só, quantas mães, pais, quantas famílias seguraram o rojão de crianças pequenas que iam para a escolinha, iam para a creche, iam brincar com os amigos. E aí todo mundo em casa. Então, se tem um pet, elas podem interagir com o bichinho. Pro bichinho também é bacana, porque ele ganha uma atenção extra ali por conta da pandemia. Então, acaba que esse cenário ficou bom para todo mundo, né? Tirando, óbvio, o terrível da pandemia, mas falando das relações com o pet, acabou ficando benéfico tanto para os humanos que adquiriram seus animais, quanto para os animais que passaram a ganhar mais atenção cotidiana. Justo, muito bacana. E você acha que o pet, nesse sentido, ele tem um papel realmente efetivo para minimizar depressão, entristecimento? Sim. A questão da depressão, por exemplo, é que ela é debilitante a ponto de atrapalhar as atividades cotidianas. Então, a gente começa a perceber na escuta clínica que a pessoa tem dificuldade de tomar banho. A pessoa já não está afim de escovar o dente. A pessoa já não quer pentear o cabelo. Não quer levantar da cama de manhã. Fica sem vontade. Eu falo não quer porque fica sem vontade mesmo, sem ânimo. Então, é uma tristeza de um tamanho que acaba atrapalhando as mínimas atividades cotidianas ali da rotina, que parecem tão naturais e fáceis, mas para quem está atravessando um período desse é bem complicado. O pet, ele implica um cuidado com o outro. Então, a pessoa, mesmo que deprimida, ela olha pro cachorrinho ali e fala, você tá com fome? Peraí que eu vou lá colocar a sua ração. Olha, eu vou trocar a sua água. Pô, você quer tomar um banhinho, né? Tá calor, vai lá dar um banho no pet. Ou faz um carinho. E faz um carinho no pet. Ou então o pet, muitas vezes, é incrível a conexão que o pet tem, né? Com o ser humano. É realmente uma parceria. Porque o pet percebe, né? Quando a gente não tá legal. E aí pensa, uma pessoa que tá deprimida, tá atravessando um momento difícil, aí chega um cachorro, lambe, ou chega um gato, passa ali pela perna, dá uma ronronada. Então, isso dá um quentinho no coração, que é muito importante, né? E olha que tem estudos que falam que os cães e os pets no geral, o cão, enfim... ele sabe, antes da lágrima descer, que você já está no processo de choro. Sabe? E eu sinto que isso é verdade, porque todos os momentos que eu tô um pouco tristinha e realmente choro, porque chorar também, né, ajuda a curar, faz parte da vida. Eles todos ficam ao meu redor. Eles todos ficam ali, sabe, numa tentativa de me colocar pra cima. Sim. Então, justifica muito o que você tá trazendo, né? Até em período de estresse, né? Total. Às vezes, quando você tá realmente estressado, o pet te olha com uma carinha que você fala assim, caramba. Você tá estressada, mamãe. Sim. E aí, você fica mais ativo realmente. Porque aí você tem que cuidar da água, da comida, levar pra passear. Né, pra fazer xixi, cocô fora. Então, ele realmente proporciona, né, deixa a pessoa... Ele cria, acho que, um senso de responsabilidade, assim, de obrigação. Eu preciso fazer isso pra ele, né? Sim. Até em processos de reabilitação,
em pessoas adictas, por exemplo, cuidar de uma planta, cuidar de um pet, faz parte ali daqueles primeiros passos da volta a uma vida com responsabilidades, com horários, com um comprometimento com a rotina. Então, a pessoa, ela conta com a ajuda do pet para tentar se lembrar de como era a vida antes. Da droga, do álcool, enfim, para que a pessoa resgate como é cuidar desse outro, para que a partir disso ela se lembre como é cuidar dela mesma. Então, os pets participam de uma vastidão de situações. Muita gente não tem nem ideia, né? Eu acho que a gente está vindo de uma sociedade que está começando a trabalhar um pouco mais a consciência, da importância do cuidado. Sim. Todos esses 2 anos deixaram muito claro para as pessoas o quanto que é importante a gente ter o momento de olhar para dentro e tudo mais. Sim. E claro, o pet acaba auxiliando nesse processo porque, eu vejo ele ali como um ator muito importante. Dentro do seu consultório, você vê isso do tipo que seus pacientes falam, o meu pet, ou o meu cachorrinho, ou o meu gatinho. Você vê esse tipo de relato? Eu vejo o relato sutil, assim, mas que já me dá um indicativo disso sobre o que a gente estava conversando, do cuidado com o outro. Então, na rotina clínica, o paciente comenta, né? Como é que foi a minha semana, como foi o final de semana, enfim. E aí, é um ponto que a gente presta atenção, é um ponto importante. Esse, quando ele fala, então, aí eu levei o cachorro para passear, ou então, meu cachorro tinha aqui no pet, aí eu já levei ali para fazer o que precisava. Isso é um indicativo de que a pessoa está cuidando de um outro. Então, a partir disso, é mais provável que ela tenha condições também de olhar para ela, entende? Porque acaba tudo sendo cuidado. O Freud atendia com um cachorro no consultório. Ele tinha um chow-chow, e ele atendia, e ele tem uma frase que é atribuída a ele, não se sabe se ele falou mesmo, mas que ele preferia lidar com animais do que com pessoas, né? Porque animais... E a gente ouve muito, né? Mas veja, é muito inteligente, assim, essa forma de raciocinar, porque, não sei se é do Freud mesmo, de fato, mas porque as pessoas, elas interagindo conosco, elas filtram muita coisa. Então, acaba que você não sabe muito qual é a do outro. Você sempre vai saber qual que é a do pet. Porque, assim, se ele não tá afim de falar com você, ou ele vai virar a cara pro outro lado, ou vai dar uma rosnada, ou vai dar uma unhada, enfim, ele vai sempre falar, né? Não tô gostando, tá legal. Então... Ou tá super legal, no caso do Johnny, né? Sim. O Johnny, ele é no manejo clínico, a gente lida com muitas resistências do paciente também. Então, muitas vezes, a gente percebe que o paciente não está falando bem o que aconteceu, ou ele não está contando, de fato, como ele se sente, que existem ali barreiras com as quais ele se acostumou ao longo da vida, mas que na sessão de terapia a pessoa tem que falar de tudo, né, abertamente. Então, essas barreiras não existem com os pets. Os pets sempre falam realmente, né, através das atitudes deles, o que eles estão sentindo. Então, não existe o esforço da interpretação com os animais. Pois é. Isso é muito bacana, né, Nath? E aí, eles mostram muito, né? Eu fico ansiosa para chegar no ponto da pergunta de por que a gente reage de certa forma com o pet, mas ela só vai vir depois, porque, primeiro, a gente vai trazer um quadro, Ju, que a gente tem sempre aqui, que conta pra ela, Nath. É um quadro que, assim... Aqui, a pessoa suando aqui já. É um quadro, gente. Ai, aqui, pensando aqui, ó. Vamos lá, Ju. Pensando aqui o quê? Verdade ou desafio? Oh, meu Deus. Ju, é um quadro muito gostoso, assim, que a gente sempre pede pra você comentar uma história de um pet que marcou sua vida, assim, de um animalzinho que você nunca vai esquecer, assim, sabe? Uma história gostosa, assim. Bem, eu tenho 2 histórias. Uma tem a ver com a Pietra, que é a pet da Aline. Mas a primeira foi o Toby, muito original, né? Eu fui pra dar o nome do primeiro cachorro que eu tive. Foi o primeiro cachorro que eu tive, ele foi adotado. Então, eu acho muito bacana, porque era numa época que não tava na moda adotar. Tinha esse negócio de adotar, todo mundo comprava cachorro. E aí, a gente adotou na época.
E foi muito gostoso, porque eu pedia tanto um cachorro, mas eu realmente achava que, assim, meus pais nunca iam me dar. E aí, quando ele chegou, assim, foi tão gostoso ter a experiência de cuidar dele. Eu realmente pensei, eu tinha 10 anos. E aí eu pensava, nossa, eu me senti muito foda, sabe? Porque eu pensei, eu sou responsável por uma vida, sabe? E isso foi muito bacana pro meu crescimento mesmo, pro amadurecimento ali naquela fase que eu tava atravessando. Era muito gostoso. Eu lembro, assim, das primeiras noites quando ele começou a dormir com a gente, que aí, né, enfim, chorava um pouquinho, era bem filhotinho e tal. Mas aí, sabe, parecia que eu era uma mãe mesmo. Aí eu ouvi o choro dele e pensava, ai, meu Deus, meu filho está chorando. Aí eu chegava, oi, né? Então, e foi muito gostoso. Eu me senti importante pra caramba, sabe? Foi muito legal. Olha que legal. Então, isso também dá autonomia, né? Sim, pra criança também, né? E um senso de responsabilidade. Total. Porque, assim, cara, eu me sentia muito foda de ser responsável pela vida daquele serzinho, Total. Assim, sabe? E outra coisa, a sensação de ser amado também. Porque o cachorro ama a gente pra caramba. Não, e saber que tem alguém que precisa, né? Também, gente. Olha que aquele olhar de amor. Então, você fala assim, nossa, eu sou muito importante pra vida desse serzinho, né? Ele é dependente de mim. É assim que a gente se sente, né? Num lugar de importância, num lugar de carinho, de amor, de afeto, né? Sim. E a outra história de pet é de todas as vezes que eu encontrei com a Pepe. A Pietra, né, carinhosamente chamada, na intimidade, tá, queridos? É só quem conhece, tá? É a Pepe. É a Pepe pros íntimos. Pros VIPs. E aí, todas as vezes que eu vi a Pepe, ela sobe e faz assim, e você vê que ela faz uma festa, assim, que ela é tão carinhosa. Então, ela é um bônus, assim, porque nas ocasiões em que eu a vi, eu estava indo ver você. Justo. E aí eu tava feliz que tava indo ver minha amiga, e chega ela com aquela festinha. Tá muito mais feliz. Porra, não dá vontade de ir embora nunca, sabe assim? Então, tem isso também. O pet vira meio que é família, né? Eu não imagino ir te visitar e não encontrar a Pepe fazendo festa. Onde eu vou, as pessoas falam, cadê a Pepe? E, tipo, se eu chegar sozinha, todo mundo fica. É muito gostoso. E a Pietra é demais, né? Ela é demais. Ela é demais. Eu amo a Pietra do fundo do meu coração, mas o meu xodózinho é o Johnny. Ai, o Johninho, você precisa de ver. Ele é um eterno romântico, sabe? Ele é romântico, carinhoso. A Pepe é mais das minhas, é mais festeira, entendeu? Agora, a Pia tá super independente agora. Já chega assim. Ela é tipo... Tô sabendo, já sei que vocês vão dar carinho pra ele, minha hora vai chegar em algum momento. Ela é muito independente, empoderada, assim, é maravilhosa, plena. Ju, pergunta que não quer calar. Você tem pets? Não. Atualmente? E tem planos de ter? Sim. Qual seria o pet que você adotaria? Eu quero um cachorro adotado. Na real, eu já tentei adotar um gatinho. Eu tinha até visto num site específico que tem de adoção de animais. E aí, só que assim, ia ter que fazer algumas modificações lá em casa, das telas e tudo. Eu já tinha até orçado pra fazer, porque eu pensei, cara, que maneiro, quero ter um gato, tá? Eu queria um gato preto. Eu lembro, Você lembra dessa história? De Minas pra você. Eu queria um gato preto. Eu queria um gato preto. Eu consegui o gato preto pra ela. Tipo, eu falei, posso levar? Aconteceu, então, mas aí o que aconteceu é que eu encasquetei, é que eu sou assim, quando eu encasqueto com uma coisa, eu quero aquela coisa, eu não queria outra. Eu encasquetei com um gato preto, que eu vi nesse site, né, de adoção de animais. E aí, eu conversando lá com a pessoa que estava me atendendo, tudo certo. Falei, olha, já orcei até a tela de proteção, tudo certo. E ela falou, então, mas o bichinho, ele tinha ficado muito traumatizado. Eu não sei se ele sofreu maus tratos ou muito tempo de abandono, assim, numa vida sem cuidados, sem né? carinho, né? Então, e ela falou, olha, ele não deixa ninguém pegar nele. A gente tá fazendo avanços com aquela mãozinha, assim, que você bota de longe. Mas aí eu já imaginei, assim, minha rotina. Aí eu já, sabe assim... gato assim, né? Aí eu falei, tá, mas assim... quando eu tiver que levar, sei lá, pra tomar uma vacina, fazer alguma coisa, pegar ele, o que eu vou fazer? Aí ela assim... não, então, ele não gosta que toque. Eu falei, irmão, como assim? Como que eu vou... Né, assim... Pô, não é uma estátua, né? Assim, um item de decoração. Eu queria também
um bichinho para eu interagir, para eu dar carinho, para me acompanhar, para sair para dar uma voltinha, não sei, né? Sim. E aí eu falei, poxa, então, né, não vai dar. Só que eu já tinha encasquetado tanto com aquele gato que aí eu já não queria nenhum outro. Aí eu falei, não. Quer saber? Foda-se também, agora não vou ter mais gato também agora. Não é pra ser. Mas eu quero ter, em breve. Mas aí eu quero um cachorro adotado. Muito bem. É. Ju, faça isso. A adoção traz um amor que você não tem ideia. O olharzinho ali daquele serzinho pra você. Sim. Agora a gente chega na pergunta que eu quero muito compreender. Porque assim, eu não posso chegar perto de pet que eu viro uma besta. Eu fico a pessoa mais assim... As pessoas que estão do meu lado falam assim, meu Deus... Ela muda a voz, não é mais a Aline. Muda a voz, muda o comportamento. E eu quero pegar... Às vezes o dono do pet não tá nem muito afim. Tá lá no tempo dele, sem ter muita abertura. Por que a gente fica assim, Juliana? Explica. Eu não julgo, né? Porque, enfim, eu vejo a Pietra, ela sabe a voz que eu faço pra Pepe, né? Ela dupla Pepe, é a coisa mais fantástica. Eu dublo os animais. É um passo além, assim, que eu dou. Que eu pego o cachorro falando, eu finge que é o cachorro falando, assim, os bichos não devem entender nada. Deve olhar pra mim e pensar, meu Deus, né? Coitada, louca, né? Tadinha. Não, mas então, vamos lá. Os pets, eles nos permitem uma relação diferente da que a gente tem com as outras pessoas, né? Então, assim, na nossa relação com o outro humano, existem barreiras. Barreiras sociais, culturais, de acordo com os interesses que a gente tem em cada relação. Então, o Freud, inclusive, ele tem uma obra sobre isso, interessantíssima, é o Mal-Estar da Civilização, que fala justamente sobre isso, como muitas vezes a gente tem que abrir mão do prazer em função da ética, justamente por viver em sociedade. Então, quando a gente está numa reunião de trabalho, ou a gente está conversando ali, almoçando com um amigo, enfim, né? A gente, às vezes, está embucetado, né? Quer xingar alguém, ou, sei lá, tá apaixonado, quer falar com uma vozinha fofinha e tal, mas a gente dá uma segurada, porque tem as convenções sociais. O mundo, a realidade nos faz muitas exigências. Quando a gente interage com animais, esse outro não nos cobra nada. Ele não espera nada. Um cachorro, você pode chegar em casa bonito, feio, fedendo, cheiroso, não interessa. O animal vai olhar pra você e pensar, meu, que máximo, ela chegou! Então, é uma aceitação incondicional. Justo. Por a gente ser aceito incondicionalmente, a gente fica livre para se expressar da forma como a gente, no fundo, gostaria de se expressar com os amigos, com o chefe, com as pessoas. Então, assim, e eu te falo até no lado negativo também, Sim, tá? Então, por exemplo, se você... Para as pessoas que, infelizmente, maltratam animais, que descontam nos animais, isso também é uma forma de descontar naquele outro que te aceita incondicionalmente questões mal resolvidas que você tem. Assim, se a sua raiva, se a sua frustração não está indo para lugar nenhum e você não sabe trabalhar isso, infelizmente tem pessoas que direcionam para os pets. Então, mas a gente fala com essa voz fofinha, dubla, né? Bichos e tudo. A gente perde essa pose social que a gente tem quando a gente interage com os pets, justamente porque eles nos aceitam do jeito que a gente é. A gente é nós mesmos, né? Com eles. Muito lindo, né? Eu a vejo interação. cada marmanjo gigante, aí de repente chega a Pietra perto. Mas não tem como, né? A Pietra é maravilhosa. Ela é demais. Mas eu acho que os pets, no geral, assim, eles quebram, né? Tiram essa carcaça que a gente tem. As pessoas ficam muito mais desarmadas mesmo. Pois né? você sabe que em psicanálise, muitas vezes o paciente é atendido deitado, né? Então, na sala onde eu atendo, tem um sofá, tem alguns pacientes que preferem deitar, olhar pro teto, né? Assim, pro nada, e eu não encaro esses pacientes. Ou alguns pacientes que preferem que eu fique de lado, ou eles ficam de lado, ou de costas, enfim. E isso na psicanálise fala sobre uma certa resistência em receber o olhar do outro. Porque,
por mais que o paciente saiba que eu não vou julgar nada que ele disser, eu ainda assim sou uma figura humana. Então, o meu olhar, por vezes, cobra certas coisas de acordo com a concepção que ele tem de mundo e das relações. Então, quando a gente interage com um pet, por exemplo, é quase como se eu estivesse atendendo a pessoa que não está me olhando. Então, é porque a pessoa fala de si, sem se preocupar se eu vou estar fazendo uma expressão de aceitação ou não, porque ela não está... é como se eu não estivesse... A cobrança social não estivesse ali. Sim. E só a minha parte de acolhimento e aceitação. E a relação que a gente tem com os pets é mais ou menos essa. Olha, que interessante. Muito bacana, Ju. Sim. Muito mesmo. Estamos chegando já ao fim. O tempo Então passou tão gostoso, muito né? rápido. Muito bacana. Ju, para as pessoas que querem te encontrar, onde que elas te acham? Só vou ter que dizer que não tem mais horário pra ter, Ju, pra ser corridíssima. paciente da Ju. Tem como não. Corridíssima. Mas traz aí, as pessoas que querem acompanhar cada dica super bacana no perfil dela. Sim. Bem, o Insta é @JulianaArabage, tudo junto. Juliana Arabage, tudo junto, também é o site.com.br. E tem o TikTok, que tá indo super bem, é @psicosincerona. Gente, então, é uma delícia, Daí já diz, dela. né, que o conteúdo é bem... É bem sincero, direto, rápido, nada. E vai chegar, inevitavelmente, na For You da pessoa exatamente o que ela quer. Pois é, gente, um negócio esse doido. algoritmo, eu não sei. É maravilhoso. É uma situação da vida, parece, tá a Ju lá falando, você acha que isso... É bem isso. E eu pego algumas diquinhas e encaminho ainda pra algumas pessoas. Exatamente. Sim, é maravilhoso. Sim. É vida. Mas, e no perfil do TikTok, no perfil do Insta e no site também, tem os contatos da clínica e da secretária. Rola uma lista de espera. Mas, se vocês tiverem interesse, coloquem seu nome lá, que conforme a agenda for andando, eu chamo todos. Tá? Oportunidade, hein? É isso, pessoal. Estamos chegando ao fim. Ju, foi um prazerzão tê-la aqui. Prazer foi meu. Sucesso pra você. Quem quiser acompanhar os nossos outros conteúdos, acompanha onde, Nath? No Spotify e aqui no YouTube, óbvio. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa entrevista maravilhosa com a Ju. Exato. Amamos. E traz sugestões de temas também, que a gente está dando atenção a todas elas. E não se esqueçam, são todas as quartas-feiras conteúdo novo no nosso canal. Muito obrigada, pessoal, e até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.